Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja as palestras do 14º Fórum de Integração Jurídica. Conversamos com a doutora Geisa Matos. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, acontecerá o 24º Congresso ANOREG e 7ª CONCART. Veja uma chamada especial do presidente da CNR e ANOREG, Rogério Portugal Bacelar. Olá, meus amigos. Gostaria de convidar todos para o 7º CONCART e o 24º Congresso da ANOREG Brasil, que serão realizados nos dias 27, 28 e 29 de novembro no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília, Distrito Federal. O encontro terá como tema principal governança, inovação e inteligência artificial, o futuro dos cartórios. Convido a todos os notários registradores, magistrados, ministros, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, advogados, estudantes de direito, professores e a população em geral a prestigiar o nosso evento. Sua presença é muito importante. Muito obrigado. Geisa Matos é tabeliã e oficial de registro, especialista em direito civil, negocial, imobiliário e em direito notarial e registral, membro do Colégio Notarial do Brasil, seccional Amazonas, membro da Curadoria de Regularização Fundiária, Curadoria de Registro Civil de Pessoas Naturais da ANOREG Amazonas e diretora da ANOREG Amazonas. Conversamos com ela sobre registro civil e sua complexidade envolvendo a Amazônia. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma os cartórios contribuem para a concretização dos direitos de todos os cidadãos brasileiros? Primeiro acesso à concretização desse direito é a confiança que a sociedade tem no serviço extrajudicial. Então, a proximidade do extrajudicial, quando eu falo extrajudicial, eu me refiro a todas as nossas atribuições. O acesso à população, a essa informação, ao serviço de forma tão próxima, com segurança jurídica, publicidade e cada vez mais próximo do cidadão, contribui com que o cidadão busque por mais serviços, busque por esclarecimento, evitando que ele fique à margem de muitos direitos. Porque a ausência de informação, ela acaba acarretando o afastamento da população de determinados serviços. Quando o extrajudicial se aproxima da população por meio de ações nacionais, ações itinerantes, e muitas vezes sendo o propulsor, né, aquela instituição que provoca a criação de redes de atendimento, de mutirões de atendimento, isso acaba por ressaltar a importância do extrajudicial, por consequência, beneficiar a população que já confia no serviço prestado e, muitas vezes, evitar que a população fique desassistida de informação e de serviço. Quais os desafios do registro civil num país de tamanho continental como o Brasil? O primeiro desafio do registro civil em um país como o Brasil é conseguir uniformizar procedimento e atender a todas as nossas peculiaridades regionais. Pois conversando, dialogando, desenvolvendo soluções para o registro civil a nível nacional, é fácil a constatação de que as dificuldades enfrentadas nas regiões do país são diversas. As características populacionais impactam de forma substancial e significativa na atuação do registrador civil. Então, o contexto social no qual o registrador civil está inserido nem sempre possibilita que esse registrador tenha uma solução ou até mesmo busque por soluções, porque a dificuldade de deslocamento, a dificuldade financeira, muitas vezes, porque nós não estamos falando apenas de serventias de grande porte, nós temos serventias de pequeno porte, onde o colega, por mais que ele deseje, por exemplo, realizar o maior número de atendimentos em comunidades, talvez ele não tenha condições para fazê-lo. Ao passo que o histórico também
questão registral impacta no hoje, né? Impacta no que é vivenciado hoje. Então, nós temos um histórico de pessoas que, a depender da região do país, tem um alto índice de analfabetismo, o que impacta na realização do registro. Existe um alto índice de subregistro, e quando eu falo de um índice elevado de subregistro, eu não estou falando de um cidadão de forma isolada. Muitas vezes, a depender da região do país, como acontece aqui na região norte, nós estamos falando de um núcleo familiar indocumentado. Nós estamos falando de toda uma família que não recebeu na sua formação, de forma continuada, a possibilidade de acessar o registro civil. Isso, muitas vezes, é reflexo da dificuldade de deslocamento, da dificuldade até mesmo financeira, porque essas pessoas precisam ter condições para se deslocar. E quando eu me refiro a essa dificuldade, eu não me refiro apenas quando eu estou falando do interior dos estados, eu também me refiro à região metropolitana, às grandes capitais, porque nós sabemos, e isso tem ficado cada vez mais evidente em ações como o Registre-se, que não é apenas a população do interior dos estados ou de regiões mais distantes que tem dificuldade para acessar essa documentação. Daí também vem a necessidade da valorização do registro civil, para que a população compreenda o que é um registro civil, quais os direitos que ele pode acessar com o registro civil, a necessidade de zelo, cuidado com esse registro civil. Então, esse combinado de situações acaba por dificultar a atuação do registro civil, né? Hoje eu destaco como maior dificuldade recurso, porque promover ações, realizar de forma itinerante não é algo com um valor insignificante, né? Isso exige equipamento, equipe, fora toda uma logística de deslocamento de sistema em algumas situações. Também a necessidade de incluir o registrador civil, não só como um informante, né, no subsídio de políticas públicas, como nós já somos hoje, por parte do registro civil, boa parte das estatísticas, mas sim como um ator, um agente participativo, muitas vezes que consiga auxiliar até mesmo em sugestões normativas, porque nós entendemos, conhecemos e estamos atuando muito próximo da população. Então, nós conhecemos essas dificuldades de forma próxima, de forma a conseguir até a capacidade de propor soluções que podem ser até mesmo mais eficientes. Quais os prejuízos de um cidadão sem certidão de nascimento e como o registro civil ajuda na inclusão social? A ausência do registro civil, ela deixa o cidadão à margem dos seus direitos sociais. Infelizmente, apesar de algumas normativas determinarem que acesso à educação, à saúde não deveriam ser cerceados em razão da ausência do registro civil, quando você tem um cidadão indocumentado, o primeiro impacto é que, a depender da idade dessa pessoa e do histórico de vida dessa pessoa, há um perecimento da sua origem biológica, da sua origem familiar. Quanto mais o tempo passa, nós percebemos num registro tardio, por exemplo, que essa pessoa perde a memória dos seus vínculos familiares. Então, é muito complicado, a depender da população também da qual nós estamos falando, porque nós temos sim uma influência cultural na realização desses registros, eu me refiro principalmente à população indígena, você pode ter o perecimento dessas informações, como o local de nascimento, o horário que essa pessoa nasceu, e isso pode ser perpetuado por gerações. Além disso, a possibilidade de você ser incluído em sistemas de benefício, sistemas de governo, né, que permitem a assistência, principalmente daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, a ausência do acesso à escola de forma plena e documentada, para que você tenha acesso a todos os níveis da educação, e o principal, quando você tem um cidadão indocumentado, esse cidadão não compõe estatísticas básicas para o desenvolvimento de políticas públicas eficientes. Então, nós lidamos, por exemplo, a depender da região do estado do Amazonas, com uma população que nunca foi computada. Então, como mensurar a necessidade de uma população que não existem números, que não existe
de forma registrada para que se possam desenvolver políticas públicas de qualidade. Para que mais pessoas possam ter acesso às suas documentações e possam exercer seus direitos livremente, qual o passo a passo para o cidadão obter o registro de nascimento em situação de vulnerabilidade ou o próprio registro tardio? A coisa mais importante que nós precisamos falar é sobre o direito à informação. O primeiro passo é informar, né? A população ela precisa ter o conhecimento de que muitos dos nossos atos são genuinamente gratuitos, como o registro de nascimento, o registro de óbito, a segunda via de certidão para aqueles que se declaram hipossuficientes. Então, o primeiro passo, ele já vem sendo dado de forma gradativa, que é essa aproximação do registrador civil da população por meio da informação. O segundo passo é a iniciativa que tem sido consolidada a nível nacional, que é a inclusão do registro civil como agente protagonista em grandes ações nacionais, a exemplo do Registre-se, a exemplo do Pop Rua, de ações de registro civil que acabam por impactar de forma positiva aqueles que não teriam ou desconhecem a possibilidade de buscar esses serviços gratuitos. Em um terceiro momento, que eu posso até dizer que deveria ser dado com o primeiro passo, a valorização do registro civil, possibilitando que todos os registradores civis, independente do porte de suas serventias, tenham a possibilidade financeira de participar ativamente, de capacitar seus colaboradores, de estruturar suas serventias para os atendimentos que são necessários, não só dentro da serventia, né, no espaço físico da serventia, mas também de forma itinerante. E, por fim, seria a inserção do registro civil em grupos de trabalhos, em espaços sociais, onde ele possa colaborar não só como agente técnico, mas por meio da função social que já é inerente da atividade. Hoje é possível obter o registro de paternidade socioafetiva. Qual o procedimento e a importância dessa grande novidade? A primeira importância dessa inovação legislativa, digamos assim, foi a eliminar a diferença no que diz respeito à origem biológica. Então, a informação que precisa ser consolidada é que não haverá distinção de um filho em razão de ter como origem esse vínculo socioafetivo, né? Quando nós falamos da evolução do direito de família, nós temos vários momentos em que havia uma distinção e onde predominava a parentalidade consanguínea. Então, só considerava-se filho aqueles oriundos da consanguinidade. E, ao segundo momento, nós passamos também a ter a possibilidade da filiação por meio da adoção. E de maneira inovadora e muito completa, porque vem embasado por muitas questões também de garantia de direitos fundamentais, garantia do direito à herança, garantia à convivência familiar, pois ele está consolidado nas provas evidentes de convivência, de assistência mútua contínua. E quando nós falamos do reconhecimento socioafetivo e falamos dessa assistência mútua e contínua, nós estamos falando de uma assistência plena, emocional, patrimonial, familiar. Então, a primeira coisa que precisa ser comprovada, precisa ser demonstrada para o reconhecimento do vínculo socioafetivo a ser requerido em uma serventia extrajudicial, são todas essas evidências de assistência plena durante uma vida, de convivência, de afeto. No segundo momento, o registrador civil encaminha todas essas evidências para parecer ministerial, para que de fato seja verificado que houve a apresentação dos elementos necessários e, por fim, é realizado o reconhecimento socioafetivo pelo registrador civil. Quais desafios específicos o Estado do Amazonas enfrenta em relação ao registro civil? O Estado do Amazonas, infelizmente, em alguns números, ele
ocupa os primeiros lugares de subregistro, né? Esse é o primeiro desafio. Como alcançar essa população que já nasceu, já consolidou sua vida, porque nós estamos falando muitas vezes de um percentual elevado de adultos, e como também resgatar esse núcleo familiar para verificar se toda uma família deixou de ser registrada. Então, a primeira dificuldade que nós temos é de vencer esses números. Vencer no sentido de eliminar a ausência do registro de nascimento dentro do estado do Amazonas. Quando nós falamos do Brasil, nós já falamos de um país com dimensões continentais. Não é diferente quando nós falamos do estado do Amazonas, destacando as nossas características de deslocamento. Então, muitas vezes eu falo de uma população ribeirinha ou indígena, até mesmo quilombola, que está em regiões do estado de difícil acesso. Então, quando eu me refiro ao perímetro urbano de um município localizado no estado do Amazonas, esse perímetro urbano já é muito distante do que essa população consegue acessar. Um passo que nós demos aqui foi a criação de redes intersetoriais. E a criação dessas redes intersetoriais, elas têm nos ajudado a suprir alguns desafios, a vencer alguns desafios. O primeiro deles, a ausência de recurso financeiro. Então, a união de todos os órgãos tem possibilitado que o registrador civil se desloque de forma mais frequente, continuada, programada, junto com outras instituições, para que essa pessoa não só tenha acesso ao registro civil de nascimento, mas a toda a documentação civil necessária para que ele tenha a sua cidadania documental de forma plena. Então, não se leva apenas o registro civil, mas o RG, o CPF e demais documentos assistenciais, como cadastros de bolsas famílias e afins. Então, a primeira dificuldade é a financeira, que tem sido vencida dessa forma. A segunda dificuldade é a logística, porque por mais que você consiga mobilizar recursos, pessoas e equipamentos, você, quando está falando de regiões mais distantes ou municípios de pequeno porte, você tem como agravante o custo do deslocamento, porque você não só precisa deslocar equipes, mas como você também precisa deslocar pessoas, você precisa deslocar o serviço como um todo. E um terceiro momento é a necessidade da inclusão continuada de calendários de cidadania. E, por fim, há também a importância da população ter consciência que não mais para o passivo, mas para as crianças, por exemplo, que nascem hoje, já se tem a possibilidade de você registrar seu filho na maternidade em razão do projeto de unidades interligadas, que não é um projeto recente, mas às vezes, por vezes, né, pela necessidade de informação ou até mesmo de reiterar a informação, de capacitar os agentes da ponta, a pessoa ainda assim sai com o seu filho ou sua filha, né, sem registro de nascimento. Né? Então, a inclusão do registro civil enquanto informação, enquanto, por exemplo, como já foi destacado por alguns colegas e alguns estudiosos, a necessidade de você acompanhar hoje, já nessa geração que nasce, em um pré-natal, verificar a situação dos documentos dos seus pais, carteira de vacinação, já nessa triagem prévia, né, nesse atendimento ali de base, os profissionais também terem essa informação. Então, hoje, um dos desafios que nós estamos tentando vencer é essa ampliação do diálogo institucional, desde o profissional base da assistência à saúde ao profissional de educação que tem, de repente, uma família que almeja, deseja matricular seu filho, mas não sabe qual o caminho percorrer. A inserção do registro civil como ofício cidadania em todas as instituições que permitem o acesso a direitos de um cidadão. Essa quebra, muitas vezes, de paradigmas, né? Onde o registrador, às vezes, é distante, né? Distanciado, na verdade, é tido como profissional distante, quando, na verdade, ele é o que precisa estar mais próximo da população para que essa população tenha acesso aos seus direitos.
Uma questão importante é o da vulnerabilidade da população indígena, como, por exemplo, os Yanomami. Como os cartórios podem colaborar com os poderes públicos? No município onde eu atuo de forma predominante, a população indígena Yanomami tem buscado cada vez em maior número o registro civil de nascimento, né? E tendo como base o município onde eu atuo, a primeira lição é identificar quais são as necessidades e as peculiaridades de cada povo, né? E quando eu me refiro a povo, eu me refiro à população indígena, né? Porque quando nós estamos falando da população indígena Yanomami, nós temos algumas características sociais que são diferentes de características culturais e sociais de outras etnias. Então, no que diz respeito à vulnerabilidade da população indígena Yanomami, o primeiro passo foi ampliar um diálogo com instituições que atuam dentro de terra indígena, para entender qual era a problemática daquela população. O segundo passo foi entender o percurso que essa população fazia, como que funcionava o registro civil da população. E o terceiro, mas não menos importante, pelo contrário, é o mais importante, é a consulta a essa população, a verificação da necessidade e da aceitação dessa população para a realização de um trabalho mais efetivo, mais eficiente. Mediante o aceite da população, foi criado em Barcelos a primeira rede intersetorial de combate ao subregistro indígena, que teve como fundamento justamente a situação de vulnerabilidade social da população indígena Yanomami, que percorria muitos dias, a depender da comunidade, mais de 10 dias em embarcações de pequeno porte, para chegar no perímetro urbano do município de Barcelos. E em um outro momento, nós abrimos o diálogo institucional com lideranças indígenas, com o intuito de lograr êxito na organização, não só no perímetro urbano, mas planejar ações. Também conversamos com intérpretes. Por quê? Porque é indispensável a compreensão da língua para que eu possa proceder um registro de nascimento. Então, também nós conversamos com os intérpretes para que nós conseguíssemos alcançar essa população em situação de vulnerabilidade, dialogar com essa população, levantar informações sobre o seu registro de nascimento. Então, é um trabalho conjunto, realizado em muitas fases, porque não é algo simples de ser feito, principalmente quando nós falamos de uma estrutura onde nós temos pouca capacidade de estrutura, também temos poucos colaboradores, mas feito de forma conjunta, né, com o diálogo com as instituições que já atuam, com evidências de números que demonstram que estatisticamente essa população tem ido em busca do registro, com o trabalho conjunto com lideranças indígenas, consultas públicas sobre a necessidade do serviço, sobre até mesmo a reivindicação deles pelo serviço, e, por fim, o trabalho dos intérpretes tem nos ajudado a vencer, né? Mas, muitas vezes, essa população vai em busca desse registro de nascimento no perímetro urbano, e essa situação de vulnerabilidade mostra de forma latente como é necessário um trabalho voltado ao registro civil para a população indígena dentro das peculiaridades, não só culturais, mas regionais, né? Você vê pelo tempo de deslocamento dessas pessoas, pelo risco, né? A exposição que elas colocam às suas vidas em busca de algo que é direito desde o nosso nascimento. E essa vulnerabilidade ela é agravada quando nós estamos falando, por exemplo, de indígenas que já estão mais do que na fase adulta, já são idosos, né? Então, nós podemos evidenciar que essa busca do registro de nascimento, principalmente no que diz respeito à população indígena Yanomami, ela não está distrita, limitada a crianças, mas ela se estende para jovens, adultos e idosos, o que acaba deixando essa população numa situação cada vez mais vulnerável, né? Em Barcelos, a gente conseguiu estabelecer essa rede, conseguiu estabelecer uma forma eficiente de registro, principalmente destacando o trabalho feito pela própria população com seus líderes comunitários, com suas lideranças indígenas e com a mobilização do município em prol desse combate ao subregistro indígena.
Como diretora da Noreg Amazonas, quais os desafios dos cartórios do interior do estado, já que há cidades que só se pode chegar de barco, por exemplo? O primeiro desafio, né, é conseguir acessar e capacitar essas serventias. E quando nós falamos de capacitar essas serventias, nós não estamos falando apenas de capacitação teórica, né? Nós estamos falando de capacitação estrutural. A primeira inovação da Noreg AM foi criar duas diretorias específicas. Uma diretoria de Direitos Sociais e Cidadania, da qual eu sou a diretora responsável, e uma diretoria voltada apenas para as pautas indígenas, que é coordenada pela colega Letícia Camargo, que é o titular do município, perdão, mais indígena do Brasil, que é São Gabriel da Cachoeira. Então, qual foi o intuito da criação dessas duas diretorias? O intuito da criação dessas duas diretorias foi ter um olhar direcionado para a necessidade tanto de itinerâncias, ações sociais, estudos sociais, análise de estatísticas, demandas específicas de população em situação de vulnerabilidade, e também ter uma diretoria voltada única e exclusivamente para a necessidade do registrador civil atuando com a população indígena. Então, essa foi a primeira inovação, um olhar direcionado. Então, essas duas pautas elas não foram incutidas ou somadas com outras diretorias já existentes na Noreg. Então, nós criamos um olhar diferente, específico para essas pautas. Feito isso, atualmente a Noreg, ela, com base na análise de dificuldade do registrador para a realização do serviço, ela vem capacitando com internet, com geradores, o registro civil, principalmente, as serventias de pequeno porte, né, no geral, e não acaba refletindo não só no registro civil, mas em todas as atribuições, porque no Amazonas nós somos de forma predominante ofício único. Então, para evitar até mesmo a necessidade do deslocamento do oficial de registro civil de forma contínua, para diminuir gastos, a Noreg capacitou com essas ferramentas, né? E, claro, a parte logística, ela sempre vai estar condicionada aos meios de transporte que nós temos hoje, né? Então, nossos insumos, material de equipamento, material para servidores, todos, né, para os nossos colaboradores, tudo de forma, mais de 90% dos nossos municípios, porque nós temos pouquíssimos municípios com acesso única e exclusivamente terrestres. Aqui, que não me falha a memória, nós temos aproximadamente uns 6, no máximo, assim. Os demais, você só consegue chegar via aérea ou via fluvial. E é importante dizer como esse acesso, ele acaba por aumentar, né, o custo. Então, hoje nós vivemos aí nossa maior seca do estado. Então, a gente precisa fazer todo um plano de continuidade de negócio para que os insumos, equipamentos, até mesmo, às vezes, a alimentação de colaboradores não seja comprometida em razão de impactos ambientais. Isso implica diretamente no custo e até mesmo o acesso à população ao cartório, porque essa população, a depender do município que ela esteja, ela fica em uma comunidade isolada, porque ela não consegue sair nem por via fluvial, né? Porque o único meio de locomoção que ela teria seria uma embarcação, e essa embarcação muitas vezes está ali sem condições de trafegabilidade em razão do baixo nível do rio. Qual sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação dos serviços à população? Hoje nós já vivemos um pouco desse futuro, né? E o primeiro destaque para essa modernização são os nossos atos eletrônicos. Então, ele tem diminuído muitas distâncias. Hoje, nós temos a possibilidade de fornecer ao cidadão, independente do local do país onde ele esteja, a sua certidão de nascimento, a sua segunda via de certidão de nascimento. Nós temos aí a aplicação das unidades interligadas. Então, e o reconhecimento do registro civil como ofício de cidadania. Então, quando eu tenho essas inovações, né, e também caminhamos certamente para inovações legislativas, né, de regulamentação, nós temos um registro civil que pensa em
mas de forma mais acessível, que é voltado a uma visão mais humanizada. Então, eu penso no registro civil com o futuro, onde a tecnologia vai ser a nossa maior ferramenta de acesso, onde eu vou ter a possibilidade, por exemplo, como foi feito em uma das ações itinerantes de Barcelos, da utilização de PIDs para estar em qualquer lugar do país, independente da distância. Eu vou ter um futuro do registro civil, onde a atividade é vista como fator essencial para a elaboração de políticas públicas e criação de redes itinerantes e intersetoriais para o combate ao subregistro. E o nosso maior sonho e objetivo, que é alcançar todo cidadão brasileiro que até hoje não teve condições de acessar o seu registro civil. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Informar é sempre um diferencial, né? Você ter atualidades, você conversar com registradores de todas as regiões do Brasil, nos permite, enquanto registradores, inovar nas nossas atividades, em qualquer região do país que esteja, porque o conhecimento do trabalho dos colegas nos permite não só ampliar o nosso conhecimento, mas conhecer realidades, ferramentas de inovação, soluções, compartilhar soluções, né? Então, a criação do cartório contemporâneo, ela também estreita os nossos conhecimentos com os colegas, que têm muito a contribuir, com profissionais técnicos que atuam, que têm a visão voltada para o extrajudicial, e nos permite capacitar também, né? Pois essa visão de educação, de informação por meio da tecnologia, ela não encontra barreiras, né? Você consegue acessar um número muito maior de pessoas de forma muito mais imediata do que se nós estivéssemos ainda condicionados à via física. Então, a criação do cartório contemporâneo é uma inovação que valoriza também as iniciativas do extrajudicial. Muito obrigado, doutora Geisa. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. No dia 9 de agosto, em Brasília, ocorreu o 14º Fórum de Integração Jurídica, promovido pela Enor, CNR e a Noreg Brasil. A terceira palestra teve como tema a importância da advocacia na extrajudicialização, com a presença dos doutores Tiago Almeida, Maurício Zocum, Rafael Favetti, Rodrigo Reis Cirino, Mário Camargo e as doutoras Flávia Rio e Liz Rezende de Andrade. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizar o doutor Rogério Bacelar, a doutora Fernanda por esse evento belíssimo. E parabenizar também a doutora Liz por estar coordenando esses trabalhos e a nossa atual Corregedoria Nacional de Justiça. Estou aqui pelo Colégio Notarial do Brasil e temos lá trabalhado muitas pautas em relação à advocacia e também à sociedade, Tiago. A gente tem sempre levado aí pautas comuns aí para a advocacia e também benéficas para a sociedade. E também temos trabalhado lá na União Internacional do Notariado Latino-Americano. Temos lá 4 membros do Brasil, onde temos 97 países com o mesmo modelo de cartório que adotamos aqui no Brasil. É importante dizer isso, que 2/3 da economia mundial tem o mesmo modelo de cartório, porque é importante eu registrar essa informação aqui nessa tarde, porque muitos falam, cartório é uma figura só brasileira. Não, é uma figura mundial. Em 2/3 da população das economias mundiais estão com o mesmo modelo do Brasil, né? E interessante também colocar aqui nessa tarde que o Brasil está entre os 6 países mais avançados na questão tecnológica e eletrônica nos atos notariais em prol da advocacia. Dentre eles o Japão, Estônia, França, México, Brasil e tem mais também a China, que tem avançado bastante nessa questão eletrônica no mundo notarial. Então, hoje, para todos, né, sabem, né, e conhecem, já têm praticado aí as ferramentas que existem lá na plataforma do notariado. E o provimento 100, doutora Liz, foi um grande avanço, né? Aproveitamos aí a pandemia como um momento
crítico, mas para trazer essa possibilidade eletrônica, que tinha muitas barreiras, mas o e-notariado veio para ficar, e a advocacia tem uma liberdade de atuação nas serventias extrajudiciais através do ato eletrônico, ganhando o mundo, quebrando as fronteiras, fazendo um ato eletrônico de um divórcio, né, de pessoa que está na Austrália, de uma pessoa que está nos Estados Unidos. Então, isso é algo fantástico, assim, e dando fé pública, você dando segurança jurídica, gravando a videoconferência, e principalmente não tirando a função do notário, que é atestar a capacidade jurídica das partes, né, e não um mero certificado onde você digita uma senha, mas não, a gente vai ter a gravação ali, então isso tem sido um grande benefício para a advocacia. Eu queria trazer alguns itens novos para a advocacia, relacionado ao tabelionato de notas e questões recentes que foram aprovados, principalmente aí no marco legal das garantias, onde Leandro está aqui, Hércules, né, do Colégio Notarial, atuaram muito nessa questão também lá no Congresso Nacional, e foi aprovada uma pauta que a gente vai até lançar agora no Congresso de São Paulo, que é o escrow account, né? Então, a gente ouve muito essa questão de golpes, né, no LX, golpe na compra da casa própria, golpe na compra principalmente de veículo, e o escrow vai resolver essa questão. Nós acabamos de assinar um convênio, estou falando aqui em primeira mão, com o Banco Safra, para nós possibilitarmos essa ferramenta para a advocacia atuar também no escrow. Também lá foi colocado no artigo, inserido lá no artigo 7º-A da Lei 8935, que trouxe a ata notarial, onde o notário, o tabelião, vai certificar a implementação ou a frustração de um negócio jurídico. Eu fiz 3 atas notariais agora, né, procurado por um advogado, e foi assim, sensacional como esse efeito da ata notarial, como ganhou força as atas para certificar a implementação ou frustração de um negócio jurídico perante, né, a sociedade, perante o cartório de imóveis. Então, isso tem sido também muito utilizado para a advocacia. A Corregedoria Nacional de Justiça aprovou também em 2023 o provimento 150, que regulamentou a adjudicação compulsória, que também trouxe uma grande possibilidade para o mercado imobiliário de regularização dos imóveis, né, quando o vendedor sumiu ou está incapaz, lugar incerto, não sabido. Então, a advocacia pode utilizar também, e é essencial e obrigatória a presença do advogado nesse procedimento da ata notarial de adjudicação compulsória, onde nós temos também tido muita procura nesses procedimentos. Desde 2017 também uso capião, a gente tem tido muita procura na regularização, e com a presença obrigatória da advocacia. Temos também atuado na meta 9 do CNJ, né, a Agenda 2030, que traz alguns procedimentos de desjudicialização, e temos pleiteado isso junto às corregedorias locais. E eu queria registrar aqui que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro implementou muitas medidas de desjudicialização interessantes, né, Flávia? A doutora Flávia Rio está aqui do Rio de Janeiro. Muitas medidas de desjudicialização interessantes para a advocacia, e que também nós estamos implementando lá no Espírito Santo, e em outros estados também tem trabalhado essa questão. Dentre elas, eu posso dizer aqui que é a curatela antecipada, que é um objeto de discussão na reforma do novo Código Civil, e que pode trazer grandes ganhos. Isso já existe na França, já existe no Japão, que é você escolher em vida quem será o seu curador, se você ficar impossibilitado de gerir as suas questões da vida civil. Então, isso é um grande avanço também, a curatela antecipada. Na França se chama mandato antecipado, então é algo que também traz uma grande evolução. Isso tem sido trabalhado através das diretrizes antecipadas da vontade, que é a DAV, né? Também nós temos trabalhado aí um dispositivo do Código de Normas de Minas, aí os cartórios, doutora Liz, os tabelionatos de notas também sendo cooperadores da justiça, e também ampliando aí o acesso à justiça com a advocacia. No Código de Normas de Minas tem uma previsão da ata notarial para colheita de oitiva de testemunhas. E isso ser utilizado também na esfera judicial. Então, também nós estamos replicando essa norma do Código de Normas de Minas Gerais, que tem tido sucesso, pelo que nós vimos lá com colegas mineiros, não tem tido nenhum problema até então desta ata notarial. E tantos outros procedimentos de desjudicialização, justamente para manter aí esse espírito, né, que os notários são cooperadores da justiça. Somos uma família da justiça, uma família que estamos aqui para tentar
dar celeridade, dar soluções jurídicas da melhor forma possível para a população, e junto com a advocacia isso se faz muito mais seguro e muito mais também interessante para os notários. Meu tempo acabou, mas eu queria dizer, Tiago, e levar meu abraço também para o presidente Beto Simonetti. Tenho visto o seu trabalho lá e queria te dizer que a advocacia é essencial para a atividade notarial, porque vocês divulgam o trabalho dos notários, vocês trazem os usuários para as serventias, e isso é uma sinergia positiva. Então, queria muito agradecer à OAB aqui, deixar esse registro, e agradecer ao Dr. Rogério, doutora Fernanda e doutora Liz. Muito obrigado. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, acontecerá o 24º Congresso ANOREG e 7ª CONCART. Veja uma chamada especial da diretora da ENOR e CNR, Fernanda Abud. Importante recordar os 40 anos da ANOREG Brasil, que será comemorado durante o Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro e a CONCART 2024. Será no dia 27 a 29 de novembro deste ano, em Brasília. Por isso, tão importante falar dos 40 anos da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, que foi fundada em 1984, ainda sob a denominação de ATEB, que era a Associação dos Titulares das Serventias do Brasil. A associação veio para representar com legitimidade todas as especialidades do direito notarial e de registro, todos envolvidos pela Lei 8935, todos notários e registradores. E por isso, tão fundamental que a gente possa fazer essa homenagem, recordando a atuação de cada um, quer seja aqueles que já se foram, ou aqueles que ainda estão conosco e que hoje são presidentes, são diretores, estão atuando por uma entidade ser mais forte, mais participativa e mais defensora da classe notarial de registro. Por isso, convidamos que venham, que participem, que façam suas inscrições, porque durante o Congresso de Direito Notarial de Registro e a CONCART 2024, de 27 a 29 de novembro, em Brasília, sob o tema a governança, a inovação e a inteligência artificial. O futuro dos cartórios será discutido, será debatido em grande cerimônia, onde vamos comemorar os 40 anos da ANOREG BR. Gostaria de agradecer muito ao querido Dr. Rogério, a doutora Fernanda pelo convite, por mais esse evento. Tive a oportunidade de participar desde o primeiro fórum, acho que foi em Foz do Iguaçu, se não me engano, o primeiro, ou foi em Foz do Iguaçu, se não me engano. E queria agradecer muito ao Instituto de Protesto e cumprimentar todos os tabeliães, na pessoa da minha querida amiga, vice-presidente do Instituto Nacional, doutora Ionara, que está aqui presente, e já fazer a minha homenagem ao trabalho do Instituto de Protesto em desenvolver a central de protesto da maneira mais adequada, já com a ferramenta Resolve, que dá concretude às previsões do marco das garantias, da solução negocial prévia ao protesto e também das medidas de incentivo à renegociação após o protesto. Mas como nós estamos falando aqui da atuação dos advogados na desjudicialização e na extrajudicialização dos procedimentos, como foi falado já anteriormente aqui, eu gostaria de contar um pouco da experiência dos últimos encontros que eu tive com potenciais apresentantes a protesto. Não liberaram o tempo para mim, então vou falar a tarde inteira, viu? Os últimos encontros que eu tive com uma grande securitizadora, vou preservar o nome aqui, mas uma grande securitizadora, com uma grande captadora de títulos no mercado, com uma representante de fintechs e de outros setores, de outros representantes do mercado de crédito, todos os contatos, ou como dizem no mercado, os pontos focais, todos os contatos eram com advogados.
advogados e advogadas que faziam toda essa triagem do crédito que o seu cliente tinha, toda essa triagem dos créditos inadimplidos e da forma de recuperar esse crédito, para analisar o que seria melhor fazer com aquele crédito. Levar isso a protesto, levar isso a uma negativação, levar isso à execução judicial, ou, quando não coubesse execuções judiciais, levar a uma monitória ou a uma ação de cobrança. Então, sempre foi o contato com os advogados, que tem essa função de fazer uma triagem ali nos documentos do seu cliente e saber o que aqui é documento de dívida líquida, certa e exigível, que eu já vou poder utilizar o protesto como solução. O que vai ser interessante fazer primeiro? Levar para o protesto ou então já levo direto para a execução? Nós temos que chegar até os advogados e apresentar essas novas ferramentas. E a ferramenta que nós tínhamos até pouco tempo atrás era o protesto, aquele núcleo que todo mundo já conhece, que tem um resultado muito interessante, né, de recuperação de crédito e desde 2019, se não me engano, sem antecipação de emolumentos, então gratuito para o apresentante. Uma ferramenta muito interessante, mas que ficava limitada àquele período, então nada acontecia antes nem depois no cartório de protesto e limitava também um pouco a atuação, porque muitos apresentantes, muitos credores viam o protesto como algo muito agressivo para ser a primeira ferramenta a ser utilizada. Com o marco legal da garantia, que foi mencionado pelo Dr. Favetti aqui, nós temos a possibilidade de trazer o protesto para antes e para depois, trazer a atuação do tabelião de protesto para antes e para depois daquele protesto que era conhecido até pouco tempo atrás. Então, agora nós temos a ferramenta da solução negocial prévia, está no artigo 11A da Lei 9492, e esse artigo 11A permite que o apresentante, que o credor, traga uma possibilidade de solução alternativa, um método alternativo de solução do conflito, da dívida não paga. Então, isso pode ser levado ao tabelionato e, com a atuação da central de protesto, com a fé pública do tabelião, com essa intervenção de uma função pública, possibilita uma negociação de uma dívida, com dedução de valor, com possibilidade de um pagamento dentro de um período de até 30 dias, com a possibilidade de parcelamento da dívida, resolvendo as situações de crédito inadimplido de uma maneira mais ágil e, como foi antes do protesto, isso entra na conta do devedor como algo que talvez ele coloque como algo para pagar primeiro, né? Olha, eu tenho 30 dias para resolver isso aqui, senão vai virar procedimento de protesto, então deixa eu trazer essa dívida para antes. Aí também conversando com advogados que assessoram empresas, empresa normalmente, quando não consegue pagar todas as contas, vê quem cobra melhor, né? Então, quem cobra melhor vai receber primeiro. Colocamos essa ferramenta à disposição dos advogados que trabalham nesse mercado de recuperação de crédito. E aí a outra questão era, levei para o protesto, foi protestado e agora o cartório não tem mais nada a ver com isso. Até dá um pouco de vergonha para tabeliães, quando tem que atender o telefone e fala, ó, está protestado, agora você tem que procurar o seu credor, acertar a dívida e depois trazer a carta de anuência com firma reconhecida para mim. E, mas eu não sei onde é que está o meu credor. Bom, eu posso tentar te ajudar. Agora nós temos uma nova possibilidade, que é a medida de incentivo à renegociação, antigamente chamava de quitação de dívidas protestadas, que é a possibilidade de o credor oferecer uma condição para o seu devedor protestado de quitar aquela dívida com desconto, com parcelamento, já direto ali na central de protesto, por meio da ferramenta da central de protesto. Paga ali, o credor recebe o pagamento, o devedor recebe a quitação dada pelo tabelião, e o protesto é cancelado, tirando esse peso que o protesto gera sobre o nome do devedor protestado. Então, nós temos essa ferramenta. Mas o credor não quer dar nenhuma condição vantajosa para o seu devedor. O simples fato de permitir que o pagamento seja realizado no cartório, com atualização e juros, lá no cartório, depois do protesto, o que está possibilitado pela lei, no artigo 26A, já é uma grande ferramenta. Todo mundo que trabalha em protesto sabe que, pelo menos uma vez por dia, alguém pergunta, não posso pagar aqui no cartório a dívida? E isso seria fantástico, porque a pessoa resolve em um lugar que ela confia. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou pagar lá, será que ele vai me dar a quitação? Será que eu estou pagando no lugar certo? Não, ela vai pagar no cartório, onde ela confia. E com essas ferramentas a gente conseguiria trazer um outro cenário para o mercado de recuperação de crédito, que lá na ponta do credor é gerido sim pelos advogados. Então, nós temos que ter a ferramenta, temos que ter a central que o IEPTB está desenvolvendo de uma maneira muito ágil e muito célere ali
para o usuário, mas temos que ter esse diálogo com quem vai fazer a triagem dos documentos e dos meios de cobrança, que são os advogados. Muito obrigado a todas e todos. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!